A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero falar sobre as duas ressurreições, pois na realidade existem teólogos que deixam entender que haverá duas ressurreições para a salvação. Uma no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e outra no final da grande tribulação. Pois na realidade, as pessoas que não aceitarem a marca da besta, muitos morrerão. Então haveria necessidade de fazer aí uma segunda suposta ressurreição para a salvação. Mas na realidade essa visão não está correta, pois não existe três ressurreições. Só existe duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é do arrebatamento, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz isso, que haverá duas ressurreições, uma para a salvação e outra para a condenação eterna. O apóstolo Paulo ele é categórico em dizer também que só haverá uma ressurreição para a salvação. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15 e o versículo 26. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Aí primeiro vem a ordem, Cristo, as primícias. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou e não morreu mais. Aí depois Paulo continua dizendo, depois os que são de Cristo em sua vinda, ou seja, primeira ressurreição. Aí depois virá o fim quando estiver entregado o reino ao Pai. Aí virá a segunda ressurreição, que é a ressurreição do grande dia do juízo final. Então, meu irmão, não existe três ressurreições, só existe duas ressurreições. A primeira, que é do arrebatamento, e a segunda, que é no grande dia do juízo final. A ressurreição do arrebatamento é chamado por Jesus no livro de João de ressurreição do último dia. Marta sabia dessa verdade, pois ali na questão da ressurreição de Lázaro, Marta diz para o Senhor Jesus, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Observe que está escrito em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 28, que diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ele não vai vir terceira vez aos que esperam para a salvação. Ele vai vir a segunda vez. Porque quando ele vier pela terceira vez, ele vai vir diretamente para o estado de Israel. Ele vai vir diretamente no Monte das Oliveiras se apresentar a Israel. Zacarias diz, no livro de Zacarias capítulo 13 e o versículo 6, que ele vai mostrar as suas mãos furadas para os judeus. E os judeus vão perguntar, que feridas são essas, Senhor, nas tuas mãos? E o Senhor vai dizer, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, meu irmão, quando o Senhor Jesus vier, novamente depois do arrebatamento, ele não vai vir para a questão de salvação. Ele vai vir para se apresentar aos judeus como seu verdadeiro Messias. A parábola das 10 virgens diz isso. Mateus 25,6 diz que à meia-noite haverá um grito, que na minha visão escatológica será a chegada do anticristo. Só que ali, à meia-noite, não é o arrebatamento da igreja. É o grande despertamento para o arrebatamento da igreja. Pois Lucas 17,39 diz que o arrebatamento é naquela noite, final de tudo. Observe que na parábola das 10 virgens, elas procuram salvação e não encontram mais. Elas batem na porta dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta. E o Senhor diz assim, na verdade vos digo, que eu não vos conheço. Então, meu irmão, só existe duas ressurreições. A primeira, a do arrebatamento, e a segunda, a do grande dia do juízo final. Se você observar no livro do Apocalipse, capítulo 20, o versículo 4, ali diz claramente que a primeira ressurreição só vai acontecer depois da marca da besta. Está escrito assim,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa e nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Observou aí, meu irmão, que a primeira ressurreição é depois da marca da besta? Mas talvez você pode me dizer, mas eu não concordo. Não vou concordar nunca com isso. Irmão, então você não vai concordar com a Bíblia, porque a Bíblia ela é clara em dizer que a primeira ressurreição só vai acontecer no final de tudo, depois da marca da besta. E isso está claro no livro do Apocalipse 14, versículo 14, que diz que a ceifa só vai acontecer, a ceifa que é o arrebatamento, depois que a seara da terra estiver madura. Observe, Apocalipse 14, versículo 8 a seguir, diz claramente que o arrebatamento só vai acontecer depois que for imposta a marca da besta. Observe que no Apocalipse 14, versículo 13, que no meio do cenário da marca da besta, o Senhor brada dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aí na sequência, Apocalipse 14, versículo 14, é que vem a ceifa. Está escrito assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice cega, é já vinda a hora de cegar, que é o mesmo de arrebatar, porque já a seara da terra está madura, os frutos estão caindo, e chegou a hora da grande ceifa, da grande colheita, que é o arrebatamento da igreja. Então, meu irmão, não tenho dúvidas disso. E observe também que em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 e 52, diz que o arrebatamento só vai acontecer ao soar a última trombeta. E que trombeta é essa? Que é a última trombeta. Tem teólogos que diz que existem outras trombetas, a não ser as trombetas do Apocalipse. Não, meu irmão. O Apocalipse, a escatologia é um corpo que começa no livro de Gênesis e termina no livro do Apocalipse. E nesse corpo não pode haver 2 livros selados, não pode haver 2 sequências de 7 selos, não pode haver 2 sequências de 7 trombetas ou 7 pragas. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer ao soar a última trombeta, é a trombeta do Apocalipse 11, versículo 15. Porque se tiver outras trombetas escatológicas fora do Apocalipse, a própria escatologia ela vai se atrofiar. E isso não existe, isso não é verdade, não existe. Outras trombetas, para que o arrebatamento seja na última, a não ser as trombetas do Apocalipse. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento é na última trombeta, é a última trombeta do Apocalipse 11, 15, início de milênio. Apocalipse 11, 15 diz assim: tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Percebeu que o dia do Senhor, que é o milênio, vai vir como ladrão de noite? O arrebatamento vai acontecer como ladrão de noite? A sequência da última trombeta ainda diz, Apocalipse 11 e o versículo 18, diz assim: iraram-se as nações na última trombeta, mas também veio a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que seja julgado, e o tempo de dares galardão aos profetas seus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, e a pequenos e a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. É na última trombeta que Deus vai dar galardão aos profetas, aos mortos e aos santos, e é nesse mesmo dia que tocar a última trombeta que virá a ira de Deus. Mas Isaías 26, 19 e 20 está escrito: vai, povo meu,
entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti só por um momento, até que passe a ira de Deus. Então, meu irmão, você pode observar que não existe 3 ressurreição, 2 para a salvação e 1 para o juízo final? Não existe. Só existe 2 ressurreição, uma para o arrebatamento e a outra para o grande dia do juízo final. Medite aí nessas palavras. Deus te abençoe. Não vamos ficar aí preocupados com interpretações que não são corretas. E que você possa meditar mais na palavra de Deus. Se inscreva no meu canal, no YouTube, e pegue mais mensagens sobre escatologia bíblica. Deus o abençoe.